Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Estamos então a abrir o nosso espaço de conversa aqui neste Bom Dia Cabo Verde, é o nosso café central. Hoje é com muito gosto que recebemos o embaixador, diplomata Fernando Ano. Desde já, obrigado por esta colaboração e tal como temos vindo a anunciar, vamos olhar para o essencial do discurso de Donald Trump ontem durante a cerimónia de tomada de posse como o 47º presidente norte-americano. Fernando Ano, como é que podemos classificar esse discurso de Donald Trump? Bom, um discurso de cerca de 20 minutos. Ele acaba por recuperar boa parte das suas declarações durante a campanha eleitoral. Ficou surpreendido por esse discurso? Como é que, de facto, olha para esse discurso de tomada de posse de Donald Trump? Bom dia. Bom dia a todos os que nos escutam também. Eu diria que não só eu, mas penso que muita gente não terá ficado propriamente surpreendida com o discurso do 47º presidente dos Estados Unidos da América. Eu penso que, essencialmente, ele acaba por repetir aquilo que tinha dito anteriormente nas suas promessas. A diferença reside apenas no facto de antes ele ter dito enquanto candidato, depois enquanto presidente eleito e agora, de facto, como presidente do país. É esta a diferença entre as questões e não é uma diferença menor. Penso que muitas das questões que são conhecidas e que foram abordadas e esperadas, nomeadamente a questão da imigração, a questão da necessidade da extensão territorial do país por motivos de segurança, a questão de tornar a América grande outra vez. Bom, isto é um movimento existente fundado por... É um slogan de campanha também, não? Exatamente, mas é um movimento que existe e persiste. E nós não nos podemos esquecer que este movimento é agora encarnado essencialmente pelo grupo que é constituído e esfiado pelo vice-presidente dos Estados Unidos da América, que tomou posse ontem também, como é sabido, e que terá que enfrentar os preparativos das eleições presidenciais seguintes dentro de 2 anos. Portanto, este movimento em si existe e este movimento ultrapassa em certa medida, a meu ver, o Partido Republicano e os republicanos em geral. Ele é bem mais vasto, aliás também traduzido no número de votos que o Presidente Trump desta vez teve e que ultrapassa de facto não só o que era esperado, mas também o que é o eleitorado republicano. Ele é, digamos, o eleitorado de Trump, ou seja, mais do que o eleitorado republicano. Ele disse outras coisas, como dizer que iria tomar medidas de senso comum. Estas medidas de senso comum, digamos que toda a gente bom senso, e aqui o bom senso é sempre um conceito vago e indeterminado e que varia muitas vezes de acordo com as latitudes e os hábitos culturais. Mas seja como for, ao dizer isto, não me parece que seja de bom senso, enfim, querer tomar conta do canal do Panamá, ou querer comprar a Groenlândia, enfim, ou aumentar determinadas taxas alfandegárias em relação a alguns países, destruindo, em certa medida, aquilo que tinha sido uma conquista, que é o Acordo Livre de Comércio entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Enfim, não sei se serão propriamente medidas de bom senso. Seja como for, ele acaba por reafirmar que a América está primeiro, em primeiro lugar, em segundo e em terceiro, mas há sempre um mas. Nós sabemos que não será também uma medida de bom senso já aquilo que ele já tomou prática com uma das suas ordens executivas, que é a saída do Acordo de Paris, a saída da Organização Mundial de Saúde e este alinhamento com o lobby petrolífero norte-americano.
Muito bem, vamos olhando então para algumas dessas declarações de Donald Trump. Ele parece como um messias, digamos, alguém que tem um controle sobre a história, e ele diz mesmo que foi perseguido, tiraram-me a liberdade, ou queriam tirar-me a liberdade. Refere-se aos vários processos judiciais de que foi alvo, tendo sido inclusivamente condenado num deles. Ficou também com essa ideia de um Messias que está de regresso aos Estados Unidos da América? Pessoalmente eu não terei essa impressão do Messias, mas para muita gente que o segue é exatamente isso que ele encarna. Digamos que o discurso dele, a retórica dele é exatamente essa: vitimizar-se para depois tirar partido daquilo que lhe interessa, contar algumas inverdades para depois justificar as ações. Isto, digamos que faz parte da forma de se apresentar, fez parte da sua campanha e continua a fazer parte da sua forma de atuar, o seu modus faciandi. Trump, no fundo, é sempre Trump, pelo que temos que estar preparados para o que ele diz e faz. Mas também, se calhar, temos que estar preparados para o que ele não diz e faz. Muito bem, estávamos aqui com um pequeno eco nesta comunicação, nesta interligação entre os estúdios. Parece-me que já corrigimos esta situação. Em relação à questão da imigração, que tem sido de facto uma espécie de cavalo de batalhas de Donald Trump e uma questão recorrente durante a campanha eleitoral, ele acaba por declarar uma emergência nacional, ou pelo menos é o que vai fazer, vai declarar uma emergência nacional na fronteira sul. Qualquer entrada ilegal, diz Trump, vai imediatamente ser travada e iremos iniciar o processo de devolver milhões e milhões de ilegais criminosos aos países de onde vieram. Antes ele falava apenas na deportação em massa de imigrantes, mas agora introduz esta ressalva: imigrantes ilegais e criminosos. Exatamente. Eu penso que ele dá seguimento àquilo que é a opinião pública generalizada, neste caso nos Estados Unidos, relativamente aos imigrantes que cometeram crimes. Ele tem mais de 70%, ou cerca de 70% das opiniões absolutamente favoráveis a quem tenha cometido crime, e seja imigrante que possa ser expulso dos Estados Unidos. Depois temos a questão dos imigrantes ilegais e aqueles que têm trabalho e, digamos, entre aspas, se portam bem. Aí a percentagem diminui, mas mesmo assim continua a ter algo de favorável em relação à opinião pública geral. E isto é algo preocupante, porque pode justificar todas as ações que o Presidente entenda tomar. É bom relembrar que 5% da população dos trabalhadores, 5% da população ilegais. E, portanto, estes 5% de ilegais deixarão falta à economia norte-americana. Sobre as expulsões massivas, é verdade que não se fala muito, mas quem expulsou mais imigrantes foi durante o mandato, melhor, não o presidente em si, mas durante o mandato de Barack Obama, em que se atingiu o número de 410 mil num ano. Isto é o recorde neste momento. Portanto, só que Barack Obama não fazia, digamos, a propaganda dessa medida. Exatamente. Penso que para que esta medida, no caso de Trump, seja efetiva e seja notória, ele terá que ultrapassar este número de 410 mil, que foi o máximo que foi feito até esta. E a diferença não é só não fazer a publicidade. A diferença está também nos motivos e nas razões e nos procedimentos adotados que levaram a que se possa ter chegado a esse número. E esta é a diferença, digamos, entre o regime democrático dos democratas e o regime que Trump pretende implementar nesta matéria. Ele declarou esta emergência na fronteira, e não só, há várias aplicações, nomeadamente para os refugiados que existiram até ontem, em que o refugiado
ou pretendente a esse título podia fazer a sua aplicação online, e esta desapareceu já logo a seguir ao discurso tomada de posse do Presidente Trump. Fernando Ono, Cabo Verde tem uma expressiva comunidade, parece-me que é a maior comunidade imigrada de cabo-verdianos. Muitos estarão eventualmente numa situação de ilegalidade, enfim, não preenchem ainda os requisitos para residir e para permanecer em território norte-americano. É caso para nos preocuparmos já esta manhã, aqui no Bom Dia Cabo Verde. Aliás, no primeiro jornal nós ouvimos declarações do primeiro-ministro também a dizer que o país está preparado para acolher eventuais, enfim, deportados cabo-verdianos que sejam enviados para o arquipélago. Temos motivos para preocupação? Eu diria que não, na minha opinião, não teríamos motivos para preocupação, mas motivos de apreensão. Se as estruturas nacionais estão preparadas, existem e podem ser reforçadas, caso isso venha a acontecer, a verdade é que, se tivermos aqui um paralelo, nós tivemos no passado alguma dificuldade nesta matéria, teremos aprendido algo com isso. Temos outros governos, como aliás foi citado, que é o caso do Governo Regional dos Açores, que está tomando algumas medidas, e o Governo Regional dos Açores toma essas medidas porque a sua última má experiência resultou em cerca de 1000 indivíduos que foram, passa a expressão, recambiados para o arquipélago. Eu não sei exatamente qual é a situação da maioria da comunidade cabo-verdiana, falando em números e da ilegalidade que possa coexistir nessa comunidade, mas eu penso que, portanto, é motivo de apreensão. Teremos que nos preparar para esta eventualidade. Relativamente à política externa, Donald Trump acaba por reforçar algumas das ideias da campanha, menor envolvimento possível em conflitos externos, o que pode indiciar o menor apoio à NATO e afetar também os conflitos em curso, até outros no futuro, como por exemplo um sobre Taiwan. Em concreto, a questão da guerra na Ucrânia é central a assumir-se como um fazedor da paz e um unificador. O presidente indicia sua vontade de mediar um possível acordo entre Vladimir Zelensky e Vladimir Putin. Essa também é a sua leitura? Eu diria que, em relação a Trump, o essencial é não ser citado. Porque quando se é apontado, alguma coisa virá. Como foi o caso, apontado o Panamá, apontado a Groenlândia, enfim. E quando é apontado, alguma coisa virá. Não tendo sido apontado, poderemos estar, em certa medida, mais tranquilos. É verdade que esta questão da NATO não foi levantada, mas, enfim, ela vem ou advém já do primeiro mandato, em que os Estados Unidos, pelo presidente Trump, diziam que o esforço europeu para a defesa terá que ser muito maior do que foi. E, portanto, exigir os 2% do produto interno bruto. Hoje fala-se em 5%, o que a Alemanha disse desde já que não será possível, e que talvez isto seja tempo da Europa, que não foi citada, não é? Da Europa começar a pensar ou tomar algumas ações concretas relativamente à sua autonomia, quer em termos de defesa, quer em termos de afirmação no cenário internacional, abandonando um pouco a situação anterior, já que resulta, ou parece resultar, um certo abandono por parte dos Estados Unidos nesta ligação anterior. Ou seja, o presidente Macron tinha falado da autonomia estratégica da Europa, e talvez seja esta uma das possibilidades que a Europa tem de avançar para a sua afirmação, para a sua defesa e para a defesa dos seus interesses, quer comerciais, quer políticos, quer culturais. E esta vontade, pelo menos esse desejo ou a intenção de ficar, no fundo, pela história como um fazedor da paz,
paz e unificador. Mas ao mesmo tempo a gente olha para essas declarações, vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, quer que os Estados Unidos voltem a ter o exército mais forte que o mundo já viu. Isto não é uma contradição? Naturalmente, parece-me a mim também que é uma contradição com muitas outras do próprio Trump e daquilo que ele enuncia, não é? Porque ele quer deixar, que foi as palavras dele, o legado, quer deixar como legado da sua presidência o facto de ter sido pacificador e de ter unido todos na paz. Parece de facto uma flagrante contradição. Aliás, este tipo de coisa é que, como ele também diz, o Panamá tomar outra vez a coisa do canal do Panamá, a gestão do canal do Panamá, porque os barcos norte-americanos são discriminados em relação aos outros. Ora, nós sabemos que não é verdade. Isto não é verdade. O Panamá, o seu interesse pode ter razões, aliás, eu penso que poderá ter dois tipos de razões. Poderá ter, primeiro, uma razão comercial, já que os outros navios e passam, como ele citou, muitos navios chineses, não é? Mas também pode ter razões de ordem militar ou geoestratégica. A gente tem que se lembrar que Taiwan poderá ser um potencial conflito e que a Marinha Americana, que tem duas bases principais, uma no Atlântico, outra do lado do Pacífico, ou seja, Norfolk do lado do Atlântico, San Diego do lado do Pacífico, para chegar ao Estreito terá, San Diego não tem dificuldades, mas a Marinha que está do lado do Atlântico terá que passar o canal do Panamá para poder chegar à zona eventual de conflito. E, portanto, aqui também existe esta necessidade, eventualmente, que terá sido levantada pela parte militar americana. Enfim, contradições há muitas. Aliás, ele tem um modus operandi que é invocar sempre urgência e emergência. Ora, isto é perigoso porque, ao invocar a urgência e a emergência, levará a não aceitar as normas do controle do Estado de Direito. Isto é uma justificação para poder agir fora de um quadro que esteja regulamentado e parametrizado. Acha que Donald Trump irá cumprir a sua promessa de acabar com essa guerra no leste da Europa em 24 horas? Bom, já se passaram algumas horas desde que ele prestou juramento e inaugurou o seu mandato. Ainda ontem via uma reportagem a partir da Ucrânia. As opiniões dividem-se naturalmente. Quem acha que, de facto, ele pode acabar com a guerra, mas há também receios de uma diminuição dos esforços de guerra por parte da nova administração norte-americana. O que é que podemos esperar da atuação de Trump nesse conflito? Bom, em relação às 24 horas é evidente que não. Aliás, esta questão já tinha sido levantada anteriormente e os mais otimistas falam em 6 meses. Eu também devo dizer, segundo informações não confirmadas, porque não se confirmam, mas segundo alguns observadores, já tem havido várias reuniões relativamente ao início de um processo de paz, visando naturalmente uma solução para o conflito da Ucrânia. A maior dificuldade serão as garantias que podem ser dadas à Ucrânia, uma vez que a questão do acesso à NATO parece excluído pela parte russa. A vantagem de Trump nisto é que ele dialoga e, portanto, com o presidente Putin, tem esta vantagem e que poderá encontrar soluções. Do lado da Ucrânia também parece estar já pacificamente, ou mais pacificamente aceito, pelo menos pela maioria da população, a perda dos territórios que estão ocupados pela Rússia. E, portanto, poder-se-ia negociar a paz a partir daí. Como disse, a dificuldade será que garantias militares poderão ser dadas à Ucrânia, digamos, da Rússia, uma vez celebrado o acordo de paz, a cessação das hostilidades, de não se ver invadida em parte do seu território ou na globalidade algum tempo depois. Mas acredito que sim, que será encontrada uma solução.
E no Médio Oriente, esse conflito na faixa de Gaza, Trump toma posse precisamente numa altura em que há um acordo de paz e já há libertação de alguns reféns. Aliás, o acordo é que haja a libertação de reféns todos os sábados por parte do Hamas. Acha que vai haver outros desenvolvimentos? Eu penso que a situação do Médio Oriente é totalmente diferente da situação da Ucrânia. Primeiro porque na Ucrânia não há um aliado em si, enquanto no Médio Oriente o aliado existe, que é Israel. E, portanto, aí a situação é totalmente diferente. Não sei, e tenho algumas dúvidas, que o acordo de cessar-fogo, lembre-se que é um acordo de cessar-fogo, não é o fim, mas o acordo de cessar-fogo possa vir a ser violado. É uma possibilidade forte existente para os próximos tempos. E, portanto, acredito também que, sendo Israel e continuando Israel a ser um aliado e um amigo preferencial dos Estados Unidos na região, penso que isso favorecerá, em certa medida, não só a aproximação dos restantes Estados da região com Israel, com a pressão dos Estados Unidos, aliás, como havia sido feito já durante o primeiro mandato de Trump com os acordos de Abraham. A verdade é que continua a haver um país com, digamos, uma espinha encravada, quer para os Estados Unidos, quer para o Israel, que é o Irão. E, nomeadamente, o desenvolvimento nuclear do Irão, que é motivo de preocupação quer de Israel, quer dos Estados Unidos da América. Sobre a faixa de Gaza, eu também relembro que uma das ordens executivas a serem assinadas brevemente, já que já não foram, consta que já terá sido ontem, uma delas, foi acabar com as sanções que pendiam sobre certos judeus, sobre certos membros de Israel, relativamente a posições que teriam tomado à faixa de Gaza ou à Palestina em si. E, portanto, ele já suspendeu essas sanções, porque foram sanções ainda levantadas pelo governo Biden relativamente à questão de alguns protagonistas na região que não favoreciam a ajuda humanitária, etc, etc. E, portanto, isto já foi levantado e, enfim, é muito precária esta situação ainda. Esperemos que o cessar-fogo continue a haver a libertação de todos os reféns e dos prisioneiros nos termos acordados, mas é uma situação frágil e que, por si, não resolve o problema de dois Estados na região. Portanto, a questão da Cisjordânia continua, a questão palestiniana continua de pé e esta é a questão que necessitará de ser resolvida. E como é que podemos entender essas declarações do presidente norte-americano, para já de abandonar a Organização Mundial da Saúde, também de sair do Acordo de Paris? Bom, ele já tinha saído, com Joe Biden nos Estados Unidos voltaram, digamos, a fazer parte do Acordo de Paris, portanto, e Trump a manter-se fiel à sua promessa de campanha eleitoral de sair desse acordo. Como é que podemos olhar também para essas, já são decisões no fundo? Sim, aliás, esperadas, e vamos continuar, penso eu, a ver uma saída eventual dos Estados Unidos e de outras organizações multilaterais, uma vez que o sistema e o regime do presidente Trump é baseado numa discussão frente a frente, ou seja, Estado a Estado, não no sistema multilateral. O sistema multilateral enfraquece, entre aspas, eventualmente, os interesses da América na lógica de Trump. E, portanto, ele pretende abandonar, não é nenhuma novidade. Vamos ter, penso eu, que mais novidades ao longo do sistema multilateral todo, nomeadamente o sistema das Nações Unidas, e vamos a ver o que é que acontece em si nas próprias Nações Unidas e que posições serão
assumidas por Trump. Era esperado o enfraquecimento do multilateralismo por parte da administração Trump, como aliás já tinha acontecido no primeiro mandato. É expectável também o recrutamento dessa guerra comercial com a China. Donald Trump também reafirmar essa intenção de aplicar tarifas e taxas à importação de produtos que venham da China e também da Europa. Exatamente, ele falou absolutamente de acordo. A guerra comercial parece ter regressado e ele a manter as promessas que fez, e ontem voltou a falar disso, para ver se o aumento de taxas de 25% para os produtos chineses, mas atenção, não só chineses, mexicanos e canadianos. Portanto, aqui a situação é complicada. Em relação à Europa, ele não anunciou, não falou por enquanto sobre isto com a Europa. A Europa diz que estará preparada e tem forma de repostar, mas seja como for, espera-se de facto uma guerra comercial, segundo a lógica de Trump, para a defesa dos interesses absolutos da América. O discurso do presidente Trump, aliás, como toda a sua campanha, é virado essencialmente para o interior. É virado para os seus apoiantes, é virado para os americanos. Não é propriamente um discurso que ele estivesse preocupado o que é que o mundo vai pensar dele e o que é que pretende implementar. Ele falou das prioridades americanas e, acidentalmente, acontecem estas dentro das prioridades americanas, que é a expansão territorial, que é o canal do Panamá, que, enfim, chamar o Golfo, mudar-lhe o nome não muda nada, mas isso só mudará para os Estados Unidos, nada impede que os outros países continuem a chamar o Golfo de México como sempre chamaram, mas isto é uma forma de agradar, é uma questão do discurso dirigido a quem o elegeu e à nação de que ele pertence, e os interesses primeiro. É evidente que estes interesses primeiro, First America, ou America First, quer dizer, a verdade é que muitos observadores veem por trás o interesse pessoal de Trump, que consideram que toda a sua administração está sempre disposta a um trade, a uma troca, portanto tudo se pode comprar, tudo se pode vender, e a associação com as grandes tecnológicas. Que não é estranho Elon Musk, não será estranho o lobby petrolífero, não é estranho tudo o resto que está a acontecer e que este lobby privado, militar, também terá como influência nos Estados Unidos. E um dos decretos já assinados visa precisamente, ou contempla precisamente os insurretos, os invasores do Capitólio, são mais de 1.500, salvo erro, portanto, e acabam por ser absolvidos, portanto, é Trump aqui a manter-se coerente com a sua posição. Sim, aliás, ele já assinou essa ordem executiva, portanto, cerca de 1.500 que estavam nas cadeias, portanto, eles já foram condenados, estavam a cumprir uma pena, portanto, espera-se que 1.500 seus seguidores sejam libertados entre ontem e hoje. E, portanto, isto significa que haverá alguma impunidade relativamente aos ataques ao Estado de Direito e às instituições tal como elas existem nos Estados Unidos, não é? Muito bem, Fernando, não só um fait divers em relação a essa cerimónia, o chapéu utilizado pela primeira-dama, Melania Trump, acabou por impedir o beijo de Trump, que está a ser muito comentado. É verdade. Estava combinado. Por impedir que a gente pudesse ver os olhos da senhora. Enfim, mas penso que vai fazer uma moda. Aliás, já há vários posts nas redes sociais criticando, fazendo humor a propósito do chapéu da primeira-dama. Fernando Bonon, obrigado então por ter vindo uma vez mais aqui ao nosso programa Café Central. Comentamos, analisamos então o essencial do discurso do presidente Donald Trump, que a administração da Casa Branca como o 47º presidente norte-americano, um discurso, uma cerimónia naturalmente que suscitou a curiosidade e o interesse, e que foi essa cerimónia acompanhada por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Estamos a falar dos Estados Unidos da América. Fica por aqui também este Bom Dia Cabo.